Ele tem uma perna direita. Ele era o quarto de direito. Essa é a primeira pergunta direito. A obra que a gente vai trabalhar hoje é a lei de Frederico Bastiat. E Isso não é minha filosofia. Foi mal. E essa é uma obra que eu gosto bastante. Foi o primeiro livro que eu li quando eu conheci o liberalismo. E aí, esse autor, Frederico Bastiat, ele nasceu na França em 1801. Ele escreveu essa obra em 1850 e 6 meses depois ele chegou a falecer de tuberculose. E eu fiz um esqueminha aqui dos pontos principais do que ele trata desse livro. E logo, quando eu apresentar, o Jânio vai dar continuidade. Eu aconselho que ele vai dar continuidade. Então, para o Bastiat, ele começar explicando o que é a lei, primeiro ele vai definir o que são os direitos ditos naturais. Ele começa falando assim, que a vida é um dom de Deus, mas na vida ele vai dizer que pode ser, ele vai falar assim, que a vida que Deus criou o homem, deu a vida ao homem, e deu ao homem, além do dom da vida, deu mais 2 dons, que foi as faculdades mentais, e deu a produção, as habilidades que é que o homem trabalha, produz, e o fruto do seu trabalho é sua propriedade. Então, a partir desses 3 dons, a vida, a faculdade mental e as habilidades, ele define que o homem ele tem por natureza o direito da vida, a liberdade, que é fruto da faculdade mental da sua razão, e a propriedade, que é fruto das suas habilidades, do fruto do seu trabalho, que é a partir das suas habilidades. E aí, a partir desses 3 direitos naturais, o Bastiat vai dizer, né, que o homem ele se constitui. E aí, para tratar da lei, ele fala que a lei é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. A lei ela surge justamente para defender esses 3 direitos naturais do homem: a vida, a liberdade e a propriedade. Ele diz que o direito de se defender é o direito de se defender é o direito do homem de se concentrar, se entender e se organizar em uma força comum para proteger constantemente esses 3 direitos que ele tem. E aí é que surge o direito coletivo. O direito coletivo é uma junção dessas forças individuais do homem para proteger os seus direitos individuais. Para o Bastiat, esse direito coletivo ele só tem sua razão de ser por causa do direito individual. Porque ele fala assim, ó, o direito coletivo tem o seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no direito individual. E esse direito coletivo é a força comum, racional, e não tem outra finalidade, não tem outra missão, a não ser proteger as forças isoladas que ela substitui. Então, nessa base dessa lei que protege esses direitos, o Bastiat vai dizer que o governo ele seria muito mais simples, muito mais fácil de aceitação, muito mais econômico, muito mais limitado, menos repressor, mais justo, mais estável. E sobre tal regime, em que a lei se restringe só a defesa desses 3 direitos, todos teriam privilégios e também teriam a responsabilidade de sua existência. Ninguém teria do que reclamar se disso, desde que a sua pessoa, a sua posse fosse respeitada, o fruto do seu trabalho fosse respeitado e desde que a lei também nos protegesse de qualquer tipo de injustiça. E aí ele afirma ainda que, graças a essa não intervenção estatal na vida privada das pessoas, as necessidades de satisfações se desenvolveriam numa ordem natural. Não precisaríamos que o Estado
restringir mais. Não, ela não só deixa ela não só não protege aquilo para que ela deveria proteger, mas ela se torna, ela acaba agredindo, quando ela se perverte e ela acaba agredindo esses direitos que ela deveria salvaguardar. Salvaguardar. Isso. Salvaguardar. Então, quando ela, em vez de ela salvaguardar, ela colocou a força coletiva, ao invés de para proteger esse direito, ela coloca a força coletiva para colocar em risco e explorar as pessoas, a liberdade e a propriedade alheia. E ela converte a legítima defesa em crime, para punir justamente a legítima defesa. E ele dá duas razões, duas causas bem diferentes para essa lei ela se perverter. Ele fala que quando a lei se perverte, ela tem sobre duas naturezas. E a primeira é a ambição estúpida e a outra é a falsa filantropia. Sobre essa ambição estúpida, ele fala sobre uma tendência natural do homem e ele sempre desejar viver e prosperar uns às custas dos outros. Ele explica que a natureza do homem é sempre, ela tem uma tendência sempre para progredir, para avançar, sendo que ao mesmo tempo ele tem uma tendência de fugir ou de se apartar daquilo que é causador. Então, naturalmente, ele vai dizer que o homem tem uma tendência a buscar esse bem-estar dele através das custas de outra pessoa, poupando a dor. E aí ele fala assim, que essa disposição funesta tem origem na própria constituição do homem, um sentimento primitivo universal e invencível que o impele para o bem-estar e para fugir da dor. E aí, quando o homem, ele, para viver, para desfrutar da própria vida, ele faz isso através da assimilação e apropriação perpétua, por meio da incessante aplicação de suas faculdades às coisas, ou seja, por meio do trabalho. Quando para se satisfazer, o homem faz isso através do trabalho, daí emana a propriedade. Mas, ao contrário, quando o homem, para viver e desfrutar da vida, ele faz a assimilação e apropriação a partir do sacrifício do trabalho de outras pessoas, daí emana a expoliação. E aí ele define essa diferenciação. Esse homem, ele sempre vai buscar esse bem-estar dele, só que há uma diferença entre quando ele faz isso a partir dos seus próprios esforços, que tem a propriedade, e quando ele faz isso a partir de outras pessoas, que dá origem à expoliação. E aí ele fala assim, olha, sendo o trabalho em si mesmo um sacrifício, e sendo um homem naturalmente levado a evitar sacrifício, segue daí, e a história bem comprova isso, e sempre que a expoliação ela se apresenta como mais fácil do trabalho, ela prevalece. E aí o Bastiat vai explicar como a gente poderia resolver essa situação, já que o homem tem essa tendência, de que maneira ele poderia barrar essa tendência natural do homem. E aí ele explica que a questão da expoliação ela se torna mais difícil, mais árdua do que o trabalho. E aí que é o papel da lei, tratar essa tendência natural do homem para sempre preferir a expoliação, ela vai ser marcada pela lei, tratando a expoliação como uma injustiça, como algo mais sacrificoso, mais danoso do que o próprio trabalho. Então, ele fala que essa tendência, esse fenômeno, ele fala que uma vez que a força coletiva está nas mãos do legislador, fica muito mais fácil para o dado que a natureza do homem sempre é preferir o bem-estar à custa de outros. Então, uma vez que a força coletiva está nas mãos do legislador, fica muito mais fácil que a lei ela seja pervertida, porque aí a pessoa que está dizendo a lei, ela vai querer sempre ter uma tendência para usar seu benefício próprio. E esse fenômeno é inevitável, combinado com essa tendência constante no coração do homem, que explica mais ou menos a perversão da lei. E aí ele fala sobre as vítimas dessa expoliação.
diante dessa situação, sempre que as pessoas começam a se apropriar do trabalho dos outros, essas pessoas que são espoliadas, elas podem reagir de duas maneiras distintas. Ou elas podem querer fazer cessar essa expoliação, ou elas podem querer tornar participante desse processo de expoliação, pegar a sua parte, ter a sua participação nesse processo aí de expoliação. E aí ele fala, engraçado, maldita 3 vezes as nações das quais esse último objetivo domina as massas, e estas vêm a deter o poder de legislar. E aí, em grave e extirpar o que a sociedade continha de injustiça, generaliza-se. Então, em vez de acabar com esse mal que é a expoliação, a vítima se torna participante dela, e aí se generaliza, né, a sociedade toda com essa expoliação. E o resultado disso, ele traz o primeiro resultado dessa generalização da expoliação, é que a lei é convertida, a primeira consequência da lei convertida em expoliação é que as pessoas elas perdem a noção do que é justo e do que é injusto. Ele fala um pouco sobre o que é o dilema entre a lei e a moral. E uma vez que a lei ela começa a fazer coisas que ela passou a existir para fazer, uma vez que a lei ela não está servindo para proteger aquilo que ela deveria proteger para a sua finalidade, então ela acaba se tornando não um instrumento de injustiça, mas de injustiça. E uma vez que a lei se converte em justiça, ela entra em choque com a moral. E aí as pessoas vão ficar naquele dilema entre cumprir a lei ou agir de acordo com a moral. E aí causa essa confusão e as pessoas ele fala um pouquinho sobre as pessoas terem a noção de que de as pessoas considerarem que é legal, que tudo que é legal como legítimo, a ponto de que falsamente consideram que tudo que é certo e toda a justiça emana da lei, que é um erro. A gente pensar que tudo que é certo e tudo que é justo emana da lei. Isso não é verdade. E aí ele dá o exemplo da escravidão, da restrição e dos monopólios. Eles acham defensores não somente entre aqueles que tiram proveito disso, como aqueles que têm essa mentalidade de que tudo que a lei defende é o correto. Aí, o destino dos não conformistas. Ele fala sobre o destino daquelas pessoas que não se conformam com essa situação e que a lei foi pervertida e a lei acabou se transformando em um instrumento não de justiça, mas de injustiça. Aí o primeiro ponto que ele aborda é que os inconformados certamente eles serão acusados de subversivos e de estarem abalando as bases sobre as quais repousa a sociedade. Uma vez que ele contesta que a lei ela não está agindo com a finalidade para a qual ela deveria, então essas pessoas que dizem isso, elas podem ser acusadas de estar abalando a base da sociedade, a base sobre a qual repousa a sociedade. E aí, uma vez que isso acontece, ele fala sobre o efeito que isso causa, que é o de supervalorização das paixões e das lutas políticas. Em geral, aplica propriamente dito, uma predominância exagerada. E aí ele fala assim, que uma vez que a lei ela foi pervertida e que essas pessoas, esses não inconformados, eles começam a ser acusados de subversivos e que estão abalando as bases da sociedade, as pessoas começam a supervalorizar a política. Então, eles vão querer, de certa forma, um lugar lá na política para poder legislar e fazer as leis. Eles mesmos tomarem o poder e fazer as leis. E aí eles acabam supervalorizando essa questão da política. E
um dogma sagrado. Eu não deveria ficar falando assim, sem parar. Eu queria que vocês participassem, porque senão eu vou ficar sem apoio de vocês. Eu queria saber o que vocês acham sobre essa questão, porque eu, particularmente, não estou muito certa sobre essa questão do sufrágio universal. O que me pareceu aqui no livro é que ele não me pareceu que ele é muito a favor desse sufrágio universal. Eu pode me ajudar aí nessa questão. Você tem um conflito de interesses aí, que é quando legisladores vão defender o direito universalmente, mas só enquanto o voto for dado. Depois que esse cara é eleito, esse tem que começar o voto, ele parece que vai seguir a coisa. Por quê? Vai passar agora a valer não mais o poder que tem o autor, mas sim a vontade de quem está legislando. Então, é esse ponto que Bastiat ele coloca esse conflito. Ele vai dizer, olha, as pessoas colocam o sufrágio universal como um problema pelo fato de que direito ao voto tem quem tem a capacidade de votar. Mas, tá, quem que vai medir quem tem ou não tem capacidade de votar? O legislador. Então, quanto mais pessoas votando, melhor para ele dizer que todos têm capacidade de votar. Então, é daí onde vai se positivar o sufrágio universal. Entanto, quando esse cara ele é eleito, essa capacidade do povo de votar, ela perde o sentido de ser pelo fato de que agora, uma vez que eu tenho que legislar, quem manda sou eu. Então, é nesse que devolve isso aqui, o sufrágio universal. No quesito da perversão da lei, você não acha que, na verdade, assim, o certo seria a lei garantir esses direitos primários, a vida, a propriedade, a liberdade, e a supressão dela acaba dando isso? Você não acha que acaba sendo da própria natureza da lei, acaba sendo perdida? Não, eu não entendi. A lei, como instrumento de possível controle social, para garantir esses pilares, ela é da própria natureza dela, acaba sendo perdida, daí ela tem isso. Da natureza dela, não. Mas o que ele diz. Então, mas ela não dá um poder Aí é que está o problema. É o seguinte, esse poder não é dado pela lei. Esse poder é dado por uma estrutura de poder que se dá a partir da legitimação do povo em colocar os seus representantes. Aí eu não concordo muito com essa teoria, mas aí está no pacto social, né, o que acontece? Quando o povo, que a lei ela pode existir enquanto norma, tá, na época, mas não necessariamente enquanto um poder legitimado. Mas quando o povo pega essa norma ética, essa normativa, coloca em poder do legislador, então agora tem poder de determinar o que é certo e o que é errado, o que é justo e injusto. Então não é que a lei dá esse poder, mas o povo dá o poder ao legislador para que em posse dela ele vai poder viver. Essa é a diferença. Eu acho que entendi bem na explicação a questão da expoliação, né? Porque fala que existe aqueles que vão acabar escolhendo mais os outros, né? E como faria para não acontecer isso? Essa parte que é algo natural, como faria para resolver essa questão? Eu vou lembrar mais na frente. Mas ele fala assim, quando então se cria espoliação? Quando se torna mais árdua e mais perigosa do que o trabalho. Então essa é a maneira de tratar a espoliação. Quando essa espoliação se torna mais árdua do que o trabalho. Aí eu entro na extremidade das leis lá na frente, que é para extinguir esse poder. E não vai entrar pelo Estado Unido. Vai tocar. Porque a espoliação ela só é disputada porque é lucrativa. Então, claro, que se eu consigo ter mais ganhos escolhendo bem trabalhando, eu prefiro a espoliação. Então, ele vai dizer, olha, para você barrar isso, você precisa fazer com que a espoliação ela seja mais superior do que o trabalho. Então, é quando vai entrar a lei, ela
expoliar. Então, aí vem uma lei para barrar essa, que é a lei moral e o conflito com a lei moral da expoliação. Isso vai estar na frente. Quando o Bachelet está falando dessa questão do sufrágio universal, ele fala o seguinte: nessa época que ele escreveu, eu achei interessante que eu coloquei uma nota de rodapé no livro. E lá na França, as mulheres elas ainda não votavam. Então, quando ele está escrevendo, ele coloca assim: que o motivo para restringir as mulheres e as crianças ao voto é o princípio da incapacidade. E aí ele se questiona se a questão do sexo e da idade elas seriam suficientes para determinar a capacidade de uma pessoa votar ou não. Já que o voto ela não é algo que interfere só na minha vida, mas ela afeta toda a sociedade, ela afeta todas as pessoas. Por isso que ele questiona essa questão do sufrágio universal. E aí, qual seria a solução? Eu achei interessante essa parte, porque na hora que eu estava lendo, eu fiquei me perguntando qual seria a solução. Já que o sufrágio não seria universal, ou já que ele está fazendo crítica ao sufrágio universal, qual seria a solução? E aí já é o próximo tópico que ele fala assim. Repetindo, essa questão ela só está em pauta porque há uma supervalorização da política, da luta política, das paixões políticas. E ela só existe porque a lei foi pervertida. Entendeu? Essa ambição pela política, essa luta pelo direito ao voto e todas essas questões que envolvem a política, elas só existem porque a lei foi pervertida, porque a lei ela não se restringiu a fazer aquilo para o qual ela foi criada, que é proteger tão somente a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Proteger contra a injustiça. Essa questão contra a injustiça. Eu vou falar aqui. Essa mesma controvérsia sobre. Aí coloca assim: essa mesma controvérsia sobre o sufrágio universal que agita e apaixona e perturba as nações perderia toda a sua importância se a lei tivesse sempre sido o que ela deveria ser. Com efeito, a lei se restringisse exclusivamente à proteção da pessoa, da liberdade de todas as propriedades, se ela não fosse um obstáculo, um freio, um castigo e todas as formas de opressão e expoliação, não haveria sentido para discutir essa questão do sufrágio universal. E aí ele fala que com essa perversão da lei e essa supervalorização desse campo político, a lei ela começa a causar conflito dentro da sociedade, conflito de classe, ela mesma acaba fomentando esse conflito de classe. Porque à medida que tem lá uma classe que está legislando e ela não está sendo justa, ela não está fazendo aquilo, ela não está resguardando aquilo que ela deveria resguardar, então vai ter essa briga pelo poder, e aí até os pobres, ele fala os mendigos e os pobres e os mendigos vagabundos, almejariam um lugar, uma participação nessa parte política. E aí ele fala que é aí que surge o direito à assistência, essa reivindicação ao direito à assistência aos pobres. E ela nada mais é do que uma forma de participação nessa expoliação. E o que eu acho interessante nisso é porque, como estudante de serviço social, e a gente, nosso compromisso é com a garantia dos direitos, então, mais ou menos é isso mesmo. É dar aos pobres o direito de participarem dessa expoliação, uma vez que ela foi generalizada por toda a sociedade. Então, é essa questão de tirar de um e dar para os outros. Imposto é bom. Ela fala que uma vez que isso acontece, eles põem em xeque a própria ordem social, né? Uma vez que a lei foi pervertida e o efeito dela é o conflito entre essas classes, que começam a reivindicar certos direitos, começam a reivindicar certo direito ao voto, direito à assistência, direito a ler, a ser elegido.
ele aponta duas questões que colocariam em xeque toda essa ordem social que os Estados Unidos tinham. E uma é a escravidão e a outra é as tarifas aduaneiras. O Pedro tinha me explicado um pouco mais ou menos que tarifas aduaneiras tinha alguma coisa a ver com imposto sobre importações, né? Tarifas sobre importações. Mais ou menos isso. Alguém que tem economia que sabe explicar o que é? Imposto as duas são feitas impostos e tarifas. Então, aí, geralmente, para determinado país ou região, o imposto é X, para um produto assim, para outro não tem, então se chama tarifas aduaneiras, que seria a generalização. Um exemplo é a União Europeia, não existe essa taxa. Então, você pode comprar. A Inglaterra pode comprar. Não, a Inglaterra não pode mais. A França pode comprar da Alemanha, e a Alemanha pode comprar de outro país, ou eles podem trabalhar no outro e trabalhar no mercado. Aí o autor ele coloca a escravidão, que na época ainda não tinha sido abolida, e as tarifas aduaneiras como duas questões, e somente essas duas questões que poderiam abalar toda a ordem política lá dos Estados Unidos. A escravidão por violar a lei da liberdade e a tarifa protetora por violar o direito de propriedade. A tarifa protetora é uma violação pela lei do direito de propriedade. E aí ele vai falar sobre dois tipos de expoliação. A expoliação legal e a expoliação ilegal. Ele traz aqui uma frase do senhor Montalembert, político e escritor. Ele diz o seguinte: é preciso combater o socialismo. E por socialismo, acredita-se que, segundo a definição dele, que queria dizer expoliação. Aí ele explica que a expoliação, certamente, quando ele fala do socialismo e expoliação, certamente ele estava falando da expoliação legal, e não da expoliação ilegal. Porque a expoliação legal é aquela que é conhecida como roubo, a fraude, é aquela que é explícita, que todo mundo fez, sabe que é errado. E a expoliação legal, que seria o socialismo, é essa disfarçada, que é tirar de um para dar outro, e muitas pessoas, tem pessoas que tiram o proveito disso, estão fazendo isso com o proveito, mas tem outras que não têm essa concepção, e que esses direitos de assistência, essas coisas todas que o Estado concede para a população, para poder fazer isso, ele está tendo que tirar de alguém, e tirar de alguém para dar outra pessoa. E aí vem a definição dele de expoliação legal. O socialismo é como se ele fosse um nível maior de exploração, assim, maior conjunto de explorações, o Estado vai cada vez mais tentando se ajustar e cada vez dando mais benefício para um ou para outro, e aí vai chegando um nível que se chega ao socialismo. E coloca três níveis dessa expoliação legal. Uma é o protecionismo, que é o primeiro nível, o socialismo seria o segundo nível, e o terceiro, vai ver no final. Ele fala do terceiro, talvez eu cheguei lá, ele fala de três níveis. E aí, deixa eu ver. Como identificar essa expoliação legal? Ele fala muito simples, basta verificar se a lei ela tira de algumas pessoas aquilo que lhes pertence e dá a outras que não lhes pertencem. E é preciso ver se a lei ela beneficia um cidadão em detrimento dos demais, fazendo com que aquele cidadão não faria sem cometer crime. Então é assim que ele fala que a gente pode identificar a expoliação. Quando a gente observa que a lei ela beneficia um grupo de pessoas ou certos cidadãos, de maneira que, se essas pessoas fizessem isso sem que fosse através da lei, elas estariam cometendo um crime. E aí eu me lembro de uma frase do John Locke, que ele disse que é mais ou menos assim, que a gente não deve dar ao governo o direito de fazer algo que nós individualmente
cobrar do Estado isso, né? Que o Estado continue fazendo isso, que eles não revoguem a lei, no caso, que eles conseguiram esses direitos, eles adquiriram esses direitos de protecionismo. E se o Estado guardar esse direito deles, eles vêm com a justificativa de que eles, estando mais ricos, eles conseguirão produzir mais, gerar mais empregos e tudo mais. Só de informação, sobre a empresa azul, minha época, Sim, pois é. e indiretamente conflita praticamente a plataforma de campo. Devendo a indústria nacional, E outro exemplo, que a gente pode citar, tem esse exemplo do protecionismo e também dos direitos sociais, que uma vez adquiridos pelas classes mais pobres, e esses direitos sociais também se constituem uma forma de expoliação legal, assim como o protecionismo. Dos ricos do protecionismo e dos próprios pobres e dos direitos sociais. Aí a ilusão dos dias de hoje é tentar enriquecer todas as classes à custa de outros. Isso significa generalizar a expoliação sob o pretexto de organizar. E aí ele fala que a expoliação legal ela tem muitos nomes. Ela pode ser cometida de infinitas maneiras. Possui um número infinito de planos para organizar tarifas, protecionismo, benefícios, subversões, incentivos, impostos progressivos, instrução gratuita, que no caso seria escolas públicas, universidades públicas, seria todas as formas de outros nomes dados para a expoliação legal. Garantia de empregos, garantia de lucros, salário mínimo também é uma forma de expoliação legal. A previdência social também seria uma forma de expoliação legal. E os instrumentos de proteção ao trabalho e gratuidade de crédito. Tudo isso seria uma forma de expoliação legal. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre isso? Para concordar ou discordar sobre a questão da educação pública ser uma forma de expoliação? só para a gente exemplificar, por causa da educação, que seria a exploração. Eu nunca tive nenhuma atividade profissional, mas estou trabalhando, estou estudando hoje uma instituição levantada com dinheiro do que eu trabalhando. Então, basicamente, essa é a exploração. Eu pego direto na conta para o trabalhador sendo dele, tantos por cento do salário dele, e vai para a União. Da União, com algum objetivo, geralmente, com duas instituições, faz determinado projeto, no caso da universidade. Então, eu estou usufruindo de uma expoliação feita a um trabalhador, sem necessariamente eu contribuir com ela. Claro que pode ter gente da universidade que também é trabalhador, mas no caso do pessoal, então eu estou contribuindo com a expoliação feita das pessoas. Para isso, eu estava falando uma coisa, qual que é a gravidade disso? Por exemplo, a universidade, né, ela se sustenta, obviamente, com base numa expoliação. Legal. Mas essa expoliação, ela acaba gerando outra injustiça. Que é qual? É quando, na expoliação, quem mais sofre são quem? Os mais pobres. Sendo que esses mais pobres, eles dificilmente terão acesso a esse espaço. Por quê? Porque o pobre tiveram sua educação uma boa qualidade. Em compensação, em contrapartida, ao invés de o mais pobre for mais expoliado, ao invés de ser ele que vai ter o direito de entrar aqui dentro, quem que vai entrar a dizer que mais bater serão os mais ricos ou os mais que possuem maior finança, que aí você vai ter agora uma expoliação inversa. É o pobre sustentando a postura mais rico. Você vai ter aqui filho de deputado, filho de médico, filho de empresário, ou o próprio empresário estudando, enquanto o pobre, infelizmente, não terá esse espaço para estudar. Eu devo colocar aqui a expoliação comunitária. Então, ao invés de isso servir para beneficiar o mais pobre, ao contrário, é beneficiar o mais rico. Isso veio aqui na minha mente a questão das formas raciais, né? E o renda, de uma maneira, qualquer que seja isso, será que dá para conectar a atividade desse autor com esse mecanismo de compensação? Quando ele vai dizer
direito de obrigação para a prova pública ser mais pobres, então os mais pobres agora vão lutar para também conseguir uma bebeira do governo dentro desse espaço aqui. É como essa espoliação, se criasse uma espoliação para combater uma outra espoliação. Exatamente. Quando você tem um professor de direito chegando em vigor, e eu sei debilidade, por exemplo. E eu não. É uma disputa bem justa, tá? Para dizer para colocar essa crítica aí. Que é um cara de debilidade de graça, e eu pagando imposto para esse cara de graça que eu preciso pagar. É isso. Aí, o conjunto de todos esses planos, ele chama de socialismo. O conjunto de todos esses elementos, benefícios, direitos sociais, salário mínimo, todas essas protecionismo do Estado, é o que ele denomina de socialismo. E aí ele faz uma crítica aqui, como combater o socialismo se o próprio socialismo ele invoca a lei. Socialistas desejam praticar a expoliação legal e não ilegal. Socialistas, como outro caderno de monopólio, desejam fazer da lei seu próprio instrumento. E aí, eu me pergunto a vocês, como seria isso? Como é que a gente poderia pensar e combater o socialismo, essa expoliação legal, se através da lei, como seria isso? Se a própria lei, que ela é a fonte dessa expoliação legal. Ele vai falar aqui. Não. É aqui que ele fala sobre que a gente tem três escolhas diante de nós. A gente tem a escolha da expoliação parcial, a expoliação universal e a expoliação nula. São essas três alternativas. A primeira é poucos exploraram muitos, expoliaram muitos, a expoliação parcial. Todos expoliaram todos, que seria a expoliação universal, e ninguém espoliará ninguém, que é a nula, a expoliação nula. Pronto, devemos escolher. A expoliação parcial é o sistema que prevalece enquanto o eleitorado era parcial, e a qual estamos retornando para evitar a invasão do socialismo. Aí ele está falando da época dele. A expoliação parcial era o que a França vivia naquela época, enquanto o eleitorado era parcial e eles estavam lutando contra a invasão do socialismo. A expoliação universal é o sistema que nos ameaçou quando o sufrágio se tornou universal. Aqui ele está falando bem da realidade lá da França. Tem coisas que eu não consegui compreender bem porque era próprio da realidade que ele estava vivendo. Essa escolha, ele entende que a expoliação universal é o sistema que nos ameaçou quando o sufrágio se tornou universal. E a expoliação nula é quando as massas elas conceberam a ideia de legislar a partir do mesmo princípio utilizado pelos legisladores e as pretendentes, quando o sufrágio era limitado. E assim, a partir do momento que o sufrágio se torna universal, a massa ela começa a reivindicar o direito de também se eleger. E aí agrava esse risco de a expoliação ela se tornar universal. Porque uma vez que as massas elas têm o direito de voto e o direito de se eleger, elas vão querer chegar ao poder e tornar a expoliação uma coisa universal. Mas aí eu estou vendo que ele está vendo isso pelo fato de ele ser contra o Estado universal. Está falando isso pelo fato de que uma vez que a lei foi revertida, agora que o Estado universal vai ser isso. Não porque ele é contra o Estado universal. Ele está falando do efeito da lei depois do revertido. E a expoliação nula é o princípio da justiça, da paz, da ordem, da estabilidade, da harmonia do bom senso. A função própria da lei. Escolhe a lei que necessariamente pede o uso da força ser usada racionalmente
a falsa filantropia, que é uma das raízes, que é a segunda raiz da perversão da lei. A primeira ele tem aqui. A primeira foi a ambição estúpida, daquela ambição que o homem tem de sempre querer seu bem-estar a partir do fruto do trabalho de outras pessoas. E a segunda raiz da perversão da lei é a questão da falsa filantropia, que é também um incentivo para essa perversão da lei. E é uma oferta também que os socialistas fazem. Ele fala assim, não se julga suficiente que a lei ela garanta a cada indivíduo um livre e inofensivo uso de suas faculdades para o seu próprio desenvolvimento físico, intelectual e moral. Exige-se, ao contrário, que espalhe diretamente sobre a nação o bem-estar, a educação e a moralidade. É quando as pessoas elas começam a reivindicar que a lei ela não se limite só a proteger os direitos individuais do homem, mas que ele tenha uma função social de promover o bem-estar, a educação e a moralidade da sociedade. Então, é a partir dessa concepção também que o Bastiat vai dizer que a perversão da lei ela tem a sua raiz. E aí é que está o lado bem sedutor do socialismo. Ele vai dizer assim que muitas pessoas elas acabam incorporando esse discurso, essa filantropia até com boas intenções mesmo, e que pensar que o Estado ele deveria mesmo fazer isso, a lei deveria mesmo fazer isso. E ele exprime com isso, né? O cidadão não pode ao mesmo tempo ser e não ser livre, que ele fala, sobre que essa questão da lei, a partir do momento que a lei ela se compromete em fazer essas coisas, de promover o bem-estar, a educação e a moralidade, ela restringe a liberdade das pessoas. Ele vai explicar melhor essa questão. Ele fala sobre exatamente essa, né? A segunda raiz da explicação legal. E ela se encontra na fraternidade forçada, que destrói a liberdade. Aí ele fala assim, com efeito, é impossível separar a palavra fraternidade da palavra voluntária. Eu não consigo, sinceramente, entender como a fraternidade ela pode ser legalmente forçada sem que a liberdade seja legalmente destruída e, em consequência, a justiça legalmente pisada. Interessante essa parte que a expoliação legal, que encontra sua raiz na falsa filantropia, ela acaba sendo uma coisa contrária, né? Ela acaba não sendo voluntária. E por ela não ser voluntária, ela atinge diretamente a liberdade das pessoas. Então, alguma coisa a falar? Como seria uma filantropia forçada? Um exemplo assim. Sei lá, né? O que veio na minha cabeça era você comigo. O que veio na minha cabeça, você queria vir comigo e tal. Forçar a justiça social. Aqui seria o gráfico que é o imposto. O imposto que você cobra para beneficiar o coletivo. Então você é obrigado a tirar de sua produção para dar para o Estado, para esse Estado gerar esse dinheiro Você social. me vendo negócio dessa também, que é aquele imposto sobre grandes fortunas. O Marx ele vai defender isso com muita força. Vai dizer que isso é um meio de você gradualmente ir socializando as produções. Você bota imposto, até chegar um tempo que esse cara tem uma forma de produzir, tá? Na prática, a maioria desses programas não são pagos mesmo, Mais forte. o trabalhador que tem imposto, trabalhador não, família pobre que tem imposto de família, acha que o dinheiro está sendo dado do rico para dar ela, mas ela precisa dela mesmo, para ela mesma. Quando ela vai no mercadinho, vai comprar um arroz, ela vai pagar no feijão. É 2 pontos no preço do feijão e 15 pontos de imposto. Colocando aqui uma. Então, a gente sempre fica não completando para essa você não precisa ficar nessa questão da porque eu estou recebendo o benefício de R$30, por exemplo, mas isso aí é 40 contos do governo, 40 contos de imposto. Tá ligado? Então, assim, não tem isso na verdade. Tem a questão também do salário mínimo, né? Aumenta o salário mínimo, aumenta o imposto
sei quantas vezes. A pessoa diz, aumentou o salário mínimo, né? Mas não vai olhar a questão do imposto também, né? Quanto foi aumentado. E principalmente as pessoas que não são beneficiadas por esse programa. Imagina. Eu não sou beneficiado, mas mesmo assim eu pago o imposto. Eu não sou beneficiado por ele, então é uma conta negativa. Né? Não, a conta das pessoas que recebem ainda é igual. Você gasta, mas você recebe. Que classe média que outro exemplo é a questão da educação pública. Você tem o pobre financiando o espaço público, mas que não quer entrar nesse espaço. Então ele é forçado a participar de uma. Como é que chama? Uma participação. Ele é forçado a participar desse processo, né? Sendo que não vai ter em relação a isso. De comparação, a família é um peso muito pequeno, comparado ao custo empresário. BDS. Maior do que o E o pobre pobre sustenta sustenta. Pois é. O Bolsa Família ainda se reverte para o mais mas o Bolsa Empresário do BDS nunca. Então você tem o pobre sustentando com o imposto. O empréstimo de grandes empresários que vão pegar esse empréstimo para lavar dinheiro, basicamente, e não vão pagar nunca. Está aí, como exemplo, que a coisa de 30 milhões vai pagar com esse dinheiro. Foi perdoado, quer pagar essa conta quem? O pobre de novo. Tem uma situação também que a gente está concedendo o crédito sempre tem lá, né? Fica criando um crédito virtual lá e para as pessoas só estão acreditando. Pois é, se der a inflação, quem paga a conta? O pobre de novo. Então, a expoliação forçada. Na verdade, é uma maternidade forçada. E aí, Uma vez para a França. Então, você vê isso, ele fala que toda a Europa, Não, era. Não, ele funciona, o que ele está questionando não é a funcionalidade, mas a ética desses potenciais não. Mas isso é normal. Se você for, por exemplo, na Suécia aqui, se você for para a Finlândia, você porque ele fala da questão da voluntariedade. Contanto que seja voluntária, o problema é quando ela não é, porque ela é forçada. Porque aí ela tem diretamente dependente da pessoa. Ela está atingindo o direito natural, porque é um natural. Três sistemas de espoliação. Ele coloca. Pronto, essa parte que eu coloquei. A primeira é o protecionismo, o segundo é o socialismo, o segundo é o comunismo, que seria a generalização da espoliação legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se a lei organiza a justiça, o socialista não permite, porque a lei não organiza também o trabalho, a educação e a religião. Aí vai falar detalhado um pouquinho sobre isso, sobre o socialismo, ele reivindicar que se a lei organiza a justiça, porque ela também não poderia organizar o trabalho, a educação e a religião. Pronto, aí ele fala que é porque a lei, ela por si só, ela é um instrumento de força, ela é um instrumento coercitivo. E porque a lei, como ele falou lá no começo, ela é a união de forças individuais. Ela é a força coletiva que substitui a força individual. As pessoas que têm direitos individuais, elas se juntam para proteger esse direito individual, essa legítima defesa, cria a lei, e a lei é um instrumento de força para proteger o seu direito. Então, por ela ser uma força, por ela ser um poder, uma força, ela deve simplesmente se limitar isso, e não se ela, por exemplo, ela fosse organizar o trabalho, a educação e a religião, ela teria que fazer isso com o uso da força. Não ia ser uma contra a liberdade. Ele vai desenvolver isso aqui. Seria uma natureza da lei. Ela já nasce como um objeto de força, do coração. Então, se você está dizendo que ela está errado, porque ela se rejeta, na verdade, você dentro do seu princípio, essa pessoa vai ter, mas vai ter que estar. Essa força, ela tem um papel. É proteger, É o papel disso. propriedade e liberdade. Exatamente.
justiça, parece que tudo que é lei é justo. Ou na verdade não é. Então, basicamente, o significa o quê? Justo é aquilo que a lei, dita por aquele que legisla, determina. E o problema também é que a lei é feita pelos homens, né? Quem vai lá fazer as leis, que vai legislar são os homens. E como ele já explicou sobre a tendência natural do homem, de sempre querer se beneficiar, então sempre vai haver esse conflito. Porque usar a lei como que é um campo de força para beneficiar um grupo seleto dentro da sociedade. Então, por isso, pode ser também a lei ser ela própria a fonte dessa ataque à liberdade, dessa ação da liberdade. Em relação a essa questão de publicação referente à comunidade passada, ficou como se o Estado, através disso, tivesse um regime de comunismo incubado nisso. É o que realmente acontece? Sim, porque aqui o que acontece é baixear com o próprio socialismo, porque você não tem definição de dois políticos, tá? Então, era socialismo, liberalismo, preto e branco. Depois você vê o essa questão. O que vai acontecer? Como a justiça constitucional vai ser presente, você tem a diferença do socialismo somente em grau, na estrutura. Então, quando o Estado ele faz desse poder positivo, ele está no limite em estrutura para o socialismo. Então, porque a diferença é tudo vai ser grau. Aliás, não vai ser grau. Então, quando coloca, por exemplo, que o socialismo é isso, é. Sendo que em grau, vai a diferença do socialismo de Marx. Se afasta. Mas em estrutura, não, a mesma coisa. Ele fala sobre a lei e a caridade mais uma vez. Ele fala o seguinte, que nada entra no tesouro público em benefício de um cidadão ou de uma classe sem que outros cidadãos ou outras classes tenham sido forçados a contribuir com tal. E é o que acontece com o imposto. Se cada um retirar do tesouro a quantia com a qual houver contribuído, nesse caso, a lei não será espoliadora. Porém, não estará fazendo nada para aqueles aqui está explicando a questão da igualdade. Se a lei, ela deveria promover a igualdade e tirar de uns para dar aos outros. Aí ele explica que não justamente por isso. Porque se ocorreria uma injustiça você tirar de uns para dar aos outros. Aí ele fala assim, se cada um tirasse exatamente a quantia que ele contribuiu com o Estado, e aí a lei não estaria preventiva, mas também não estaria promovendo a igualdade. Então, a única maneira que o Estado tem a única maneira que a lei tem de promover a igualdade é se ela tirar de uns para dar aos outros. E aí a gente vê que é uma espoliação. O instrumento, a lei acaba se tornando um instrumento de espoliação. Na verdade, todos esses valores são objetivos, essa questão do bem-estar, também subjetivo em relação à liberdade individual, aos conceitos que nós temos individualmente. E aí, quando o Estado ele tenta estipular, através da lei, alguns princípios que regem esse bem-estar, essa limitação individual da pessoa, acaba limitando a propriedade, todos os princípios, a vida, a liberdade, a propriedade da pessoa em si, né? Esse bem-estar social. Mas o bem-estar social é uma coisa muito subjetiva, né? A justiça é uma coisa subjetiva, uma coisa que vem do individual da pessoa. Ele vai detalhar, que eu não vou passar para falar, porque ele vai detalhar. Porque ele vai detalhar que a lei é a caridade, a lei é a educação, a lei é a moralidade, e todas essas no fim ele vai dizer a mesma coisa, que é a espoliação. Sobre isso, mas vou começar uma questão que a gente já fez aqui sobre o serviço social, mas vai falar. E a assistência social e as escolas deixarem tudo isso é uma forma de essa Bom, deixa eu vir ao quadro, como de costume, tá? Em meia hora, vou tentar correr para explicar isso aí. Para quem está chegando pela primeira vez hoje, eu vou colocar porque parece que é um dogma que o natural é vida e liberdade de propriedade, mas não é dogma, tá? O que acontece? Eu vou voltar rapidinho para uma passagem retrasada, só para explicar isso para vocês.
Você tem um axioma da ação humana, que é esse: o homem age. Ponto final. Vou pegar agora. Peraí. O que acontece? Homem age. Tá? Toda ação humana, toda ela, pressupõe escolhas. E toda escolha humana pressupõe uma racionalidade. De modo que daqui você induz que esse nome é racional. Sendo um homem ser racional, é dedutível que esse homem racional tende a escolher. Isso naturalmente falando. E escolhas, para ser escolhas, ela depende da condição natural, que é essa. A liberdade. Por isso que liberdade é colocada como direito natural. É uma condição natural sem a qual esse homem aqui que age não pode fazer isso. Escolhas. E aí acontece que esse homem que age não age sozinho. Então, de modo que esse homem que age não age sozinho, você também vai interagir. Toda interação, ela pressupõe trocas. E toda troca, para acontecer, ela depende da condição que a permita, que é qual? Propriedade. Por isso que propriedade também é direito natural. Tá? Tanto esse quanto esse é direito natural. E tanto esse quanto esse depende de uma condição anterior a todas elas, que é essa aqui. Vida. Tá? Isso aqui é o básico do básico do básico. Isso não está em Locke. Locke não fala disso com clareza. Você vai defender com Locke. Vida, propriedade e liberdade. Isso aqui você vai encontrar em Hayek. Bastiat, ele começa a falar, mas não explica muito bem. Você vai encontrar isso em Hayek, você vai encontrar isso em Rossi, você vai encontrar isso em Mises, tá? Mais na frente. Então, é isso aqui. Cadê? Escolhas. É disso aqui da ação humana, tá? E toda ação visa o quê? Visa a satisfação. Eu não estou fugindo de Bastiat, estou contextualizando agora. Satisfação. A satisfação humana é no sentido seguinte: que todo homem age buscando sair do atual estado de coisas para um estado de melhor bem-estar. Esse melhor bem-estar ou a satisfação, ela é sempre subjetiva. Sempre. De modo que, para chegar nesse ponto aqui, o homem vai escolher meios para chegar no seu ponto da inação, satisfação, eu escolho meios. Dos meios que eu escolho, esses meios vão me gerar o quê? Consequências. Das consequências que esses meios me geram, eu atribuo a ele valores. Esses valores vão se transformar posteriormente em ética, em normas. Daqui eu tenho a ética normativa. Esses valores que eu atribuo vão ser sempre de vício ou virtude. É daqui que vai nascer a moral. Tá? Vício e virtude. Daqui nasce a moral. Dessa moral que eu valoro, vai nascer a ética, que vai dizer certo e errado, normativa. E em cima dessa ética, nascem as leis. A lei ela não nasce
anterior à lei, que da origem já era, que é o quê? Os valores e depois a ética. A lei vai nascer a partir do reconhecimento disso aqui e para proteger de modo coletivo isso aqui. Porque isso aqui, até então, está acontecendo com o Kawachiá no campo da individualidade. Eu tenho vida, propriedade e liberdade, e aí eu crio um mecanismo para proteger isso. A partir dos valores que eu atribuo às coisas, a partir dessa minha natureza, tá? Isso eu coletivizo a partir de uma ética, e dessa ética eu legitimo ela a partir das leis. Tá? Então o que acontece? Até então, tudo legal. Lei reconhecendo valores e ética e seguindo para proteger. O problema agora é quando a lei, a partir da legitimidade do legislador, que agora tem o poder de fazer e desfazer, que é o poder da representação. Por isso que Hope vai cair de pau na chamada democracia representativa, como também do Leone. Vai dizer, olha, isso é um perigo, porque está colocando a lei na mão dos donos dela. E aí é perigoso. O que acontece? Quando a lei toma essa figura que agora, ao invés de servir para proteger a vida, para proteger a liberdade, isso é, reconhecendo isso e protegendo, ela passa agora a servir para impor valores ou impor vontades. Você agora tem um desarranjo de toda essa estrutura da ordem social. Pronto. Nesse desarranjo, o que acontece? Agora, a lei, ela ganha um caráter de onipotência. Que é o quê? Olha, tudo que a lei diz que é, é. Como a lei está atrelada à justiça, então o que a lei disser justo, é justo. O que a lei disser certo, é certo. Ponto final. Sendo que a lei, ela pode muito bem entrar em confronto, entrar em conflito com a ética e com a moral. Ela entra em conflito. No entanto, como a lei ganha agora, a partir da democracia representativa, um caráter potente, então é justo. Nesse sentido aqui, você tem gente defendendo escravidão, vai ter gente defendendo expoliação, holocausto. Afinal, tudo isso aqui, a lei diz que é certo fazer. Então, se a lei diz que é certo fazer, sendo de detalhe, qual que é o grande problema disso? É que lei aqui agora parece ganhar um caráter essencialista ou realista, como se a lei se terminizasse, quando na verdade não. A lei aqui, não é que a lei diz que é certo, não é que a lei diz que é justo, é que o legislador ou legisladores usam da lei para impor suas vontades, e suas vontades sempre é o quê? Legitimar os seus interesses ou os interesses do seu grupo. É isso. Então, essa lei aqui, que agora tem um caráter essencialista, realista, ela está servindo apenas para legitimar a vontade do legislador. Mas escondido por trás
a justiça, o legislador, ele ganha um caráter de quê? De infalível. Afinal, ele foi eleito pelo povo, pelo fato de que ele é quem? O melhor. Tá? Então, se esse cara está eleito, se esse cara chegou a esse ponto, esse patamar de legislar, então é porque esse cara realmente é bom. Então, aqui ele vai ganhar um caráter de infalível. Isso o pai já vai falar. E é nesse sentido quando a lei se atrela à justiça, como se tudo aquilo que fosse legal fosse justo, quando não é, porque se fosse assim, não tinha para que ninguém reclamar. E mulheres, por que não vai ser estuprada, ou no Irã, isso é legal lá, muitas não é injusto, tá? Quando a lei tem esse papel de ser agora sinônimo de justiça, e que porque ela se dá a parte do legislador, esse meu caso de infalível, qual que é o problema que surge disso? Agora eu tenho uma sociedade a mercê da vontade do legislador. Esse é o grande perigo de colocar lei como sinônimo do que é justo e legislador como sinônimo do que é infalível. Tá? Porque eu coloco a sociedade num patamar de inação e que tudo que ela faz é quando Leone, Hayek, Bachar ainda não, vão falar de liberdade dirigida, tá? E essa liberdade que depende sempre da vontade do legislador, é nesse sentido que a sociedade vai entrar em risco, uma vez que todo o seu funcionar vai depender do que se decide aqui em cima. Nesse sentido, deixa eu pegar aqui a inovação, quando acontece a imposição das vontades do legislador, geralmente tem um efeito imediato, que é esse aqui. Negação da economia. O legislador fecha os olhos para essa realidade e substitui agora a vontade econômica pela vontade política. E aí você pode trocar a vontade política por vontade própria. Então, aqui, negação da economia. Bastiat vai dizer que toda lei ela tem que primeiro, ela sempre vai partir dessa esfera da econômica. Não porque o mercado aqui é um Deus, tá? Não é isso. Ela sempre vai partir da economia pelo fato de que ela sempre vai surgir desse processo da interação, apaguei, da interação. É a parte da interação e toda a interação se dá no processo de mercado. Todo. O processo de mercado aqui é processo de troca, tá? Troca. Toda lei surge disso, porque é a partir das trocas que surgem valores e ética, tá? Então, é da interação, ou seja, dessa relação econômica que surgem as leis. Então, as leis dependem disso. No entanto, quando eu coloco o legislador no papel de infalível e coloco a lei como sinônimo de
verdades, negar essa realidade, isto é, interromper esse processo, o processo da liberdade de troca, para em detrimento desse, implantar isso aqui. Capitalismo de compadres. O que é o capitalismo de compadres? Em outras palavras, protecionismo. O que é isso? Isso aqui é quando. Aí Marx vai ter muita razão em dizer o seguinte: o Estado é o comitê da burguesia. Marx está correto a falar isso. Tá? Sendo que o que o Marx não percebe é que o Estado, que é o comitê da burguesia, é justamente o Estado que ele defende, que é interventor. É esse Estado interventor que, em nome do protecionismo, que para se validar depende da expoliação, que para acontecer depende de interromper no processo de mercado, que porque acontece vai interferir na propriedade, que porque interfere vai interferir na liberdade individual, para se dar isso aqui ele vem romantizado com o nome de proteger as indústrias nacionais. Proteção das indústrias. Sendo que, geralmente, quais são as indústrias que se protegem? Se protegem as indústrias que sustentam via propina esse cara. Aí você tem proteção para quem? Brasil. Para Gol, para Azul, para Oi, para Claro, para TIM, para o táxi. É proteção das indústrias. Mas, na verdade, não é proteção das indústrias. É as indústrias entrando no processo de expoliação para garantir as suas regalias. É usando da iluminação desse cara, ou melhor, colocando dinheiro aqui, para que esse cara, que agora manda na sociedade, consiga, por via da justa lei, protegê-las. Tá? Sendo que isso vai em detrimento disso e disso. É quando vai entrar aqui o que se chama de capitalismo de compadres, que é essa constituição entre indústria e Estado, um alimentando o outro. É as indústrias colocando dinheiro no Estado e o Estado protegendo as indústrias. Protegendo ou diretamente por proteção do mercado ou a partir de facilitação em processos licitatórios.
quem sempre ganha é aquela empresa. Ah, não, mas chegou uma empresa ali X, é boa, é assim, assim, assim. Não, mas isso aqui é melhor. Ah, não, mas é melhor que eu, infalível, e o que é ponto final. Essa é a conversa. Então, é nesse sentido que o Bastiat vai dizer, olha, é perigoso quando a lei pervertida pelo papel da expoliação atinge esse caráter. Tá? Porque o que vai acontecer agora? Uma vez que a lei atingiu o caráter que está atrás da justiça, ou seja, tudo que ela diz é justo, e que o legislador agora tem o papel infalível, e tudo que diz é certo porque ele é um cara iluminado, eu tenho agora a sociedade a mesma vontade. Então, todo o processo do mercado que deveria sustentar isso, na verdade, agora passa isso a depender disso, não contrário. É quando democracia aqui vai ter os do universo. Ao invés de ser um povo sustentando o Estado, é agora o Estado sustentando o povo. Eu invento democracia. Não tem mais agora o povo dizendo que agora é isso, isso e isso. Agora é o Estado, o povo agora é isso, isso, isso. E é aqui que a democracia vai ter um papel apenas ilusório. Que é o povo achar que é o poder, mas na verdade o poder está quem? Infalível legislador. E aqui vai começar agora uma tal de conflito de interesses entre empresas, os grupos que estão nesse capitalismo compadrio, tá? Onde esses interesses conflitantes, a fim de ser participante do processo de expoliação, tá? E o povo na falsa ilusão de que porque votou no cara, estão mudando. Quando na verdade, coitados, estão se lascando. Então, partindo disso, quais são os graves problemas desse processo para o povo? Eu volto para a aula passada, quando eu coloco o seguinte, ó, sociedade, conhecimento, disperso. Não é essa caixa mesmo, tá, gente? O conhecimento é disperso de sociedade. De modo que esse cara aqui, ou esse grupo aqui, nunca terá a totalidade do conhecimento que está aqui. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui, sabe, Babão? Coloquei um exemplo aqui, semana passada, eu tenho que pegar a exemplos a macropolítica, que se divide em várias áreas, saúde, segurança, direito, blá, blá, blá. E pegar essas várias áreas uma, saúde. A saúde se divide em vários campos, enfermagem, medicina, psicologia, sei lá, um monte de áreas de saúde. Eu pego uma, medicina. A medicina se divide em vários ramos, oftalmologista, blá, 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 blá. Eu pego oncologia. A oncologia em vários ramos, câncer de olho, mama, dente, sei lá, pele, pelo. Eu pego que é o câncer de pele. O câncer de pele se divide em vários ramos, eu pego Está-se
vai? Conhecimento é disperso. De modo que somente os participantes do processo de mercado, isto é, do processo de troca nesse campo, detêm o conhecimento desse processo. De modo que esse cara aqui, que não participa desse processo, nunca vai ter conhecimento suficiente para legislar aqui. No entanto, porque esse cara é infalível, porque esse cara é iluminado, ele acaba legislando. E porque legisla sem conhecer, acaba com suas leis afetando diretamente isso. Por quê? Olha, no processo da economia, toda ação depende do planejamento. Mas todo planejamento social, todo, depende da condição, conhecimento de causa. E todo conhecimento de causa depende da condição terceira, que é o quê? Experiência. Se o legislador não tem experiência nesse processo, ele não tem conhecimento desse processo. Se ele não tem conhecimento desse processo, ele não pode planejar esse processo. Quem dirá planejar toda a ordem social? Por vem de quem? As leis. É nesse sentido que vai chegar a dizer a lei, que deveria ser inicialmente um instrumento de justiça, para proteger os direitos fundamentais, que é a vida, propriedade e liberdade, acaba agora, em via disso aqui, ser um instrumento de injustiça para, a partir dela, expoliar o povo e, a parte da expoliação desse povo, atender às vontades egoístas dos legisladores e do seu grupo de apoio, que é quem? Os prostitutos, isto é, os empresários que estão ali naquele meio, participando desse processo. Sendo que essa troca aqui entre legislador que expolia e empresário que se beneficia, ela existe por quê? Porque esse legislador, para chegar aqui, para ter esse poder de expoliar o povo a partir da infalibilidade de suas leis, para chegar aqui, ele dependeu da propina desse grupo aqui, para sustentar sua campanha, blá, blá, blá. Então, uma vez que agora ele chegou, é justo que essa troca, ó, uma vez que vocês me elegeram, agora é justo que eu proteja vocês, que eu lhe dê as condições para que vocês peguem aqui no poder. Porque eu vou querer me reeleger lá na frente, vou precisar recorrer a vocês, e importa, portanto, que vocês sejam fortes na questão de fazer isso. Então, é nesse sentido que a lei subvertida acaba agora, ao invés de ser instrumento de justiça, sendo um instrumento de injustiça. Nesse ponto aqui, entenda, não existe aí o socialismo de Marx, tá? Não é desse aqui que nós estamos falando. Mas há um outro tipo de socialismo que difere desse cara aqui, apenas em grau, mas não em estrutura, que é o intervencionismo. Desse aqui para esse aqui é um salto. Tanto é que o próprio Marx, para chegar no ponto do socialismo, vai passar primeiro pelo ponto do intervencionismo. Tá? Então, desse para esse aqui, vou trocar o socialismo. É só um salto. Quanto mais intervencionismo,
intervenção, mas eu amplio esse poder até chegar no ponto que toda a sociedade vai estar controlada por isso aqui. Tá? Então, por hoje o resumo é esse, de Bastiat. Estude que as leis subvertidas que acabam se atrelando a uma falsa justiça legitimam o legislador enquanto uma figura iluminada e infalível e que agora ele, tendo o poder de legislar, acaba usando desse poder para impor suas vontades, e suas vontades sempre passarão pelo processo de esfoliar o povo mais pobre para, em cima da esfoliação, sustentar os seus vícios, não só deles, mas como também do grupo que está ali comparado com eles chegando. Aí nesse processo a lei ela acaba enriquecendo um determinado grupo e a massa que não é enriquecida nesse processo vai para a rua gritar mais saúde, mais educação, mais transporte público. Exatamente, inclusive para falar disso. Bastiat fala, que Bastiat é francês, ele está em 40, ele está participando. Aliás, ele não chega a participar, porque ele morre antes. Da terceira Revolução Francesa, que é quando esse processo aqui na França está acontecendo, e o povo, quando percebe isso, vai às ruas da França, da terceira Revolução Francesa, pedir para que isso se desfaça. Mas como ele não vai pedir isso? Vai pedir para que o legislador, a fim de acabar com isso, coloque mais leis, tá? Para intervir na saúde, para intervir na educação, na segurança, a fim de garantir o quê? A justiça. Olha, legislador intervir na saúde e educação, como é que ele vai intervir? Sempre. O imposto. Então, se tem uma coisa que todo legislador ama fazer, é o imposto gritar mais saúde, educação, segurança, porque esse grito dá a esse cara aqui, ou a esse grupo aqui, mais poder para quê? Para espoliar. Tá? Então, esse processo aqui, ele acaba girando um ciclo vicioso, que é, para fugir da espoliação, eu peço o quê? Mais espoliação. Para acrescentar, esse caso aí que você está falando aqui, a empresa sustenta o legislador por meio de propina. Pode ocorrer também de ser por outro meio, mas a gente pode dar a fundo de garantia. Então, é uma contribuição, né? A bolsa é uma contribuição, a bolsa que você paga. Não mesmo, nada, é praticamente negativo, ou seja, com o seu você vai ter lá na frente, mas você vai ter negativo. Esse dinheiro que geralmente vai para o BNDES emprestar um emprego. Então, por exemplo, por causa da OI, exclusivamente, tem muito dinheiro do BNDES na OI, e a OI entra num processo de falência. Então, aí o governo vai lá salvar a OI, não talvez por propina, mas nesse caso, ele vai tentar salvar a OI, porque se ela falir, ela leva junto todos os bilhões, etc. Muitas vezes, quando o liberal diz que é contra alguns direitos do trabalhador, que na verdade esses direitos não são direitos. Né? Uma coisa que a Tribunal de Justiça vai votar de forma depreciada, você vai ter garantia de rendimentos da poupança, vários caracteres. Então, tem mais do que o bateado social previsto. Esse Estado moderno já começa a usar crédito, já começa a usar outras ferramentas que intensivem o ciclo vicioso das avaliações. Quase ninguém percebe. Então, esse cuidado de direito acaba escondendo essa parte de Exatamente. Perguntas, intervenções. Bora, gente. Perguntas. Ali. Algo mais? Só pedir desculpa aí para o vou passar pelo WhatsApp um resuminho
tradução, bem forçada inclusive, colocaram como social-democracia na frente para diferenciar isso. Porque é uma diferenciação apenas gradual, não estrutural, da sociedade que tem o Estado ou legislativo ordenando o seu funcionamento travestido de uma democracia representativa, tá? Que acaba subvertendo ela. Porque democracia é o quê? Governo do povo, tá? Então, sendo governo do povo, deveria ser o quê? O povo aqui embaixo garantindo ou legislando como deveria ser o funcionamento do Estado. Sendo que agora, porque ao Estado cabe as leis, acaba que o Estado se livra da democracia, e ao invés dele ser regido pelo povo, é ele quem acaba regendo o povo. Por isso que, de novo, vai ter muitos liberais que criticam a democracia, porque até Colino fala isso lá atrás, vai dizer que a democracia ela vai acabar sempre se retraindo para o seu inverso, tá? Que ele vai chamar de oclocracia, ou para fazer o anarquismo, de modo bem super para falar isso, tá? Sendo que quando essa mistura de governos entre democracia, oligarquia, que é no caso os melhores, tá? Oi? Não, é o seguinte, porque aqui é como um governo. Você tem a monarquia, democracia, oligarquia. Democracia é o governo do povo, tá? Você tem a oligarquia, que é os melhores, tá? Não, você tem a aristocracia, a oligarquia, é o sentido econômico e também o tipo de governo. A aristocracia, mas que ela, quando se corrompe, vai gerar uma oligarquia. A história é o governo dos melhores, mas não é os melhores porque os melhores Dominados. Os melhores porque são iluminados. Eles têm uma qualidade que o outro não tem. Você vai colocar os oligarcos como uma subversão da aristocrática, que é o inverso dele, tá? Então, você tem a mistura de democracia, ordeno, opula, aqui, Ares. E aqui em cima, tá? Ele vai dizer, olha, esses governos, de forma simples, naturalmente tendem a se derreter, se desfazer ao seu contrário. Democracia tende a gerar monocracia, aristocracia a gerar uma oligarquia e a monarquia a gerar uma tirania. De modo que a melhor forma disso aqui é você fazer a mistura dessas formas de governo a ponto de que uma seja feia da outra. Quando a democracia quiser virar autocracia, a aristocracia conseguir frear esse processo. E quando a aristocracia quiser gerar oligarquia, a monarquia freia esse processo. E quando a monarquia gerar uma tirania, a aristocracia, a democracia, freia isso. Tá? Então, há essa forma de governo misto, que hoje tem colocado como mas não é de Platão, tá? Aqui não é de Platão.
sendo que essa república que impera sobre ela o governo democrático, que é do povo, mas é representativa, os melhores estão lá representando, e tem um cara lá governando, que seria como o rei, mas que aqui agora é o presidente. Então, quando isso acontece, você tem uma forma boa de governo, sendo que aí ele vai entrar o papel da democracia, que é o quê? O povo acha que realmente eles são participantes do processo, o povo acha que realmente que o governo é deles, quando na verdade não é. O governo está aqui, e o único povo que participa desse processo é o povo chamado amigos do rei. Esses aqui participam disso. Esse aqui não. Os amigos do rei entram lá. Geralmente, quem são os amigos do rei? Sindicalistas, que ganham muito dinheiro para isso. Sindicalistas vão entrar nesse processo, fingindo estar representando ou lutando pelo interesse da classe trabalhadora. Tá? Então, vai entrar nesse processo, vai entrar aqui grandes empresários do qual esses caras aqui do sindicato fazem parte, que como participam do sindicato, participam de eleições, para ganhar eleição, tem que fazer negociação com os empresários. Então, você tem sindicatos, empresários, você tem figuras públicas não representativas que participam desse processo, buscando sempre interesses próprios, travestidos de interesse do povo. E para tudo isso, para sustentar, eu uso qual processo? A lei. Ao invés de trazer a justiça, apenas legitima a expoliação. É isso. Beleza? Valeu? Tem uma pergunta? Meu Deus. Alguém ficar que não está no programa? Quem vai colocar o telefone?